Boa tarde, vocês podem sentar. Hoje nós teremos um tempo, e como toda sexta-feira nós temos um momento muito especial aqui para louvarmos ao Senhor, para buscar a palavra dEle, para sentir aquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas. E esse tempo é um investimento na nossa vida espiritual. Você não está aqui passando tempo ou perdendo tempo, você está investindo o seu tempo. Que você possa sentir a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida hoje, em tudo aquilo que você precisa. Não se distraia com coisa alguma. Você que está em casa também, coloque a tua mente, o teu coração diante do Senhor, para que Ele possa falar com você nos cânticos, na palavra, para que o Espírito possa ministrar na sua vida de maneira extraordinária. Esse é um tempo que Deus separou para nós. Por isso que você está aqui, por isso que você está em casa conectada aqui com a IBC, para que você possa escutar aquilo que Deus tem para dizer através do teu Espírito. Por isso eu quero ler um texto nessa tarde, que está lá em Marcos 6, de 48 a 51. Marcos 6, de 48 a 51. Nós vamos falar um pouco sobre o tema que eu separei para essa tarde, que nós não estamos sós na tempestade. Quem vive tempo de luta? Quem já viveu, e a gente sabe que quem não está vivendo já viveu, e um dia viverá. Porque a nossa vida é assim, né? Um dia eu estou vivendo tempo de paz, e outro tempo de guerra, é o que a Bíblia fala. Mas em tudo nós somos mais do que vencedores. Por isso nós vamos ler lá o texto, que está talvez no telão, mas se não, você acompanhe aí na sua Bíblia, você que está em casa também, pegue a palavra, e diz assim: ele viu, ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já até lá, Jesus andando por cima da água, e ia passar adiante deles. Mas quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma, e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. Hoje eu quero me ater aos ventos contrários. Qual é o vento contrário que está batendo aí na porta da sua casa, que está batendo sobre você? Essa palavra ela é tão preciosa, ela traz tantas informações, que nós não teremos tempo de ver todas as informações. Por isso nós vamos só nos ater aos ventos contrários, aquilo que bate sobre nós. E muitas vezes esse vento está dentro de cada uma. Não é só aquilo que vem de fora, mas é aquilo que está dentro. Esse texto é tão conhecido, mas eu acho tão interessante que os discípulos, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Ele por todos os lugares. Esse texto é para mim e para você, nós somos os discípulos. Mas quando eles olharam para o mar, para o grande vendaval e para os ventos, eles achavam que Jesus não estava lá. E Jesus estava andando sobre as águas. Eles achavam que era um fantasma vindo ao encontro deles. Sabe, nós, quando a gente vem à igreja, a gente acha que a gente conhece tudo na escola bíblica, que nós já escutamos todas as mensagens, que nós oramos, que nós fazemos os nossos devocionais. Mas na hora dos ventos, nós não sentimos a presença do Senhor. Nós não reconhecemos que é Ele que está conosco. Assim como os discípulos acharam que era um fantasma vindo ao encontro. Não reconheceram Jesus. E muitas vezes, irmãs, a presença de Deus não vai ser percebida por nós. Mas Ele está, porque Ele é. Ele está conosco. Ele está com você, você que está aí num hospital, você que está no seu trabalho desesperado, você que anda
de um lado para o outro, procurando perguntas e saídas, entenda que o Senhor é aquele que não pulou do barco. Ele entrou no barco com os discípulos. Não pule você. Não pule daquilo, porque Deus quer tratar com você no meio do vendaval, no meio da tempestade. Ele fala conosco. Então, muitas vezes, as maiores tempestades, os maiores ventos são aqueles que acontecem não fora de nós, mas dentro de nós. Qual é a luta que você carrega? Será que é uma história, uma infância difícil? Será que é um problema no casamento, na saúde, com os filhos? É algo que você já cansou de pedir? Às vezes é isso. Nós precisamos controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos, para que nós possamos ver a ação de Deus em nós. Isso é necessário. A gente precisa deixar de lado tudo aquilo que atrapalha e fixa o nosso olhar. A gente não pode ficar desanimado, mas aquilo que nos pega desprevenido, não pega o Senhor desprevenido. Ele já sabia de tudo, e Ele sabe de tudo. Tudo está no controle da mão do Altíssimo. Ele sabe do que você está passando. E Ele sabe que você vai vencer, porque nós somos maiores com o Senhor. Você pode estar sem entender as razões. Vocês já perceberam quantas vezes a gente quer resposta? A gente quer resposta para tudo. A gente quer resposta do marido, a gente quer resposta do filho, a gente quer resposta do líder da igreja, a gente quer resposta na família. Muitas vezes nós não temos a resposta. Mas será que nós precisamos da resposta ou nós precisamos confiar no Deus que trará a resposta? Nós precisamos crer. Nós precisamos ver, então, como nós podemos aprender a desenvolver uma perspectiva e uma expectativa positiva em meio a todos esses ventos. Qual é a nossa perspectiva positiva? Tem um texto lá em Mateus 6 que diz que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, haverá trevas em você. Qual tem sido o teu olhar para os momentos que você está vivendo? Os teus olhos têm sido positivos? Hoje o mundo até fala sobre a energia positiva, né? Sobre a energia boa. Esse texto é muito atual. Ele fala sobre isso. O que você carrega em você? Será que você é uma mulher reclamona, que murmura o tempo inteiro, que reclama o tempo todo? Quais são os teus olhos? Quais são as suas perspectivas diante do teu problema? Que ele já é uma derrota? Ou que você pode mudar com o Senhor aquilo que você está vivendo? O positivo nós precisamos carregar. Por isso que todas as vezes, a Bíblia traz inúmeras vezes em que Deus falou para o seu povo: seja forte e corajoso que eu te ajudo. Por quê? Porque nós precisamos ter um olhar positivo para aquilo que vivemos. Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E nós, às vezes, caminhamos de uma maneira derrotada, cansada, desanimada. Então eu quero ver com você algumas perspectivas desse olhar. Quando Jesus, ele contempla a nossa luta. Eu acho tão interessante aqui o versículo 48, que ele diz assim: ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas. Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. E vendo remar com dificuldade. Jesus sabe do nosso cansaço. Jesus sabe daquilo tudo que se passa dentro de nós, das lutas que nós carregamos, do nosso ponto fraco. Mas eu acho tão interessante esse horário que a Bíblia cita, entre 3 e 6 da madrugada. Você sabe que tem um estudo que diz que esse período de quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro é o momento mais ansioso do dia. É o momento em que se passa tudo aquilo que eu vivi e aquilo que eu preciso realizar. O ansioso, nós vivemos num mundo ansioso, estressado, é o mal do século, o estresse. Quando a gente vive tudo isso, a gente deita. E quantas de nós não dizem assim: eu demoro tanto para dormir,
eu viro para lá, eu viro para cá, o dia passa na minha mente, eu me preocupo, aí eu levanto, bebo uma água, quando eu vejo são 3, 6 horas da manhã, aí eu vou pegar naquele soninho. É o horário ansioso, mas é o horário também que Deus sabe de todo esse vento que está em você nessa madrugada e diz, levanta para orar porque eu vou falar com você. Davi, ele dizia tanto que a alma dele gemia pelo Senhor. E ele muitas vezes pela madrugada buscava consolo e resposta do Pai. E nós não usamos as armas que o Senhor nos dá. Nesse momento da sua ansiedade, você que está deitando, ou você que deitou essa noite, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Creia que amanhã é um novo dia, que o choro pode ter permeado a sua noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por quê? Porque à noite de manhã brilha o sol. E essa luz é a luz do Senhor que caminha conosco. Essa claridade, esse raiar do dia é a presença de Deus nas nossas vidas. Então nós não precisamos temer, nós precisamos seguir em frente. Quando nós pensamos que o Senhor está longe, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando por cada uma de nós. Ele não dorme. Nós tentamos dormir, mas o Senhor não dorme nem cochila. Ele trabalha para aquele que nele espera. Isaías fala muito sobre isso. Que Deus trabalha para aquele que nele espera. Você pode estar esperando em Deus há muito tempo. Você pode estar há anos aguardando uma resposta. Você fala, Raquel, eu já estou cansada. Eu estou há 5 anos, há 10 anos esperando. Mas o Senhor está trabalhando por você. Se você confia, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E você não vai se arrepender, vai ser completo, vai ser perfeito, porque Ele vai fazer acontecer. Ele é um Deus que mantém firme as promessas que Ele te faz. No meio das suas lutas, lembre das promessas que Ele tem trazido. Lembre da palavra. Eu sempre digo, muitas vezes a gente vem nos cultos aqui todas as semanas. Nós temos essa teoria aqui, olha, que é dada de graça para a gente, de uma maneira maravilhosa. Mas e a prática? Quando o vendaval acontece, aonde está a prática do que eu tenho aprendido do Senhor, do que eu tenho vivido com Ele? Por isso que os discípulos acharam que era um fantasma. Nós achamos que Deus não está perto. Porque nós estamos ouvindo só falar, nós não estamos caminhando com Ele, e nós precisamos caminhar com o Senhor. Para nos dias difíceis eu sentir que Ele trabalha por mim, e eu continuo confiando. Então nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nós achamos que nós temos toda a experiência do mundo, que a gente domina muito essa área. Você não conhece o meu marido, eu sei como lidar com ele. Olha que engano. O Senhor pode todas as coisas, Ele pode controlar o seu casamento, Ele pode renovar os seus votos, Ele pode trazer para você aquilo que você tem aguardado, um amor que ainda não chegou. Deus traz, Ele faz, confia nele, entrega para Ele, não fique segurando aquilo que você acha que você domina, abra a mão pelo Senhor. Agora, Jesus, Ele acalma o vento interior. Olha lá o versículo 50. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo. A primeira palavra de Jesus não foi para o vento, não foi para o mar. A primeira palavra de Jesus foi para os discípulos. Foi para a alma dos discípulos. Coragem é o que Ele quer dizer para nós hoje. Coragem, o que você está enfrentando? Coragem, não tenha medo. Eu faço o milagre acontecer. Nosso Deus é Deus de milagre. Aquele que fez os milagres mais fantásticos aqui pela palavra que nós conhecemos. Ele é o mesmo Deus que faz milagres hoje. Eu tenho certeza que se nós pudéssemos falar aqui, quantos milagres nós não contaríamos? Quantas coisas nós não mostraríamos da presença do Senhor?
Então, antes dele acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos. E ele quer acalmar essa tempestade, esse vento que está dentro de você. Ele quer acalmar a sua alma. Jesus, muitas vezes, ele precisa tomar conta do que está dentro de nós. O que está te afligindo? Você não precisa dizer para ninguém escutar. Diga agora para o Senhor. Senhor, isso me aflige. Isso me incomoda. Isso acaba atrapalhando o meu dia a dia. Esse vento que está dentro de mim que ninguém vê. Sabe aquilo que às vezes a gente anda bonita, a gente anda para um lado para o outro, todo mundo nos olha e fala, essa não tem problema. Essa vive pisando em nuvens. Nossa, a Andréia está aqui todo dia. Nossa, como a Andréia, ela é forte, como ela é disposta, como ela faz acontecer. Mas só Deus sabe, e só a Andréia, a Maria, a Joana, a Márcia, a Raquel, a Ângela, a Fabiana, sabe quando a gente fecha tudo e entra na nossa casa, no nosso quarto interior. Este é um lugar que só Deus visita. Ninguém mais conhece. E é nesse lugar interior, nesse vento que está aí dentro de você que Deus quer acalmar. Acalmar você e falar, e Ele diz, eu estou com você. Eu faço com você. Eu livro você. Eu te ensino, eu te ajudo, confia. Ele quer acalmar o teu vento que está te sacudindo. Entrega para Ele no dia a dia. Sabe que às vezes a gente coloca muito ritual, que na verdade são grandes bobagens diante de um Deus que está presente em todos os lugares. Você pode falar com Ele dentro do teu carro, às vezes você está no trânsito, e você pode falar com Ele ali parada no trânsito. Deus não tem limite de falar assim, não, aqui não. Só quando a gente chegar em casa, você pega a sua Bíblia, você fecha o seu olho bonitinho. Deus não é assim. Nós somos metódicas em todas as coisas e nos tornamos religiosas. Deus está presente no caixa do supermercado quando você está ali. Dentro do teu carro, andando pela rua na sua caminhada, na sua academia, lavando a sua louça, ajudando o teu filho. Deus está ali a todo tempo. Quantas e quantas vezes Deus falou comigo quando eu estava fazendo comida? Deus trazia pessoas na minha mente. E eu orava ali, no fogão, gente, fazendo comida e eu lá com Deus. E conversando. E Deus ensinando, e Deus ministrando. Nós precisamos ser mulheres ousadas, que não limitam o poder de Deus. Porque se nós quisermos, nós limitamos sim. Nós falamos para Deus agora não, porque eu tenho que fazer tal coisa. Agora eu estou fazendo comida, eu não posso te escutar, vai queimar a minha comida aqui. Não. Deus nos ajuda e nos sustenta em todas as coisas, porque Ele é maior do que aquilo que eu tenho como objetivo na minha vida. Então coloca o teu problema interno diante do Senhor, para que Ele possa trazer resposta para você. A presença de Cristo conosco é a nossa esperança nas tempestades. Ele é a nossa esperança. Nós precisamos desenvolver essa expectativa que o vento contrário vai passar. Ele vai acalmar, não tenha medo, não tenha medo. Jesus, Ele acalma também o vento exterior, aquilo que provoca em nós a dor e a preocupação. No versículo 51, subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados, apavorados. Nós também nos sentimos apavoradas. Quantas vezes a gente acha que não tem mais saída? Fala, agora chegou meu fim. Agora chegou meu fim. A maturidade vem e nos ensina que quando nós temos esses desesperos, a melhor coisa é clamarmos em voz alta, escutarmos a nossa voz diante do Senhor e o nosso clamor sobe a Ele. E a expectativa que nós temos de um Deus de milagre acontece, porque Ele fortalece o nosso espírito quando nós clamamos. Nós precisamos usar aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Onde Cristo está, a tempestade se aquieta.
O tumulto se converte em paz. O impossível se torna possível. O insuportável se torna suportável. Você vai vencer. Ele está presente mesmo nesses ventos. Mesmo quando não temos mais forças para remar. O vento exterior, ele tem nos assolado. A gente vive num mundo tão conturbado, não é? As notícias são tão cruéis. Ontem mesmo eu escutei uma paciente falando assim, eu tenho medo de sair na rua, porque eu não sei se eu vou até a farmácia ou a padaria e eu volto. Eu não sei o que pode acontecer, eu já não saio mais com celular, com bolsa. Ou eu tenho visto nas redes sociais tanta tragédia, tanta morte, tantas coisas difíceis. Eu não quero mais viver nesse mundo. Eu não quero. Olha o que a palavra nos fala. Os discípulos estavam apavorados e nós estamos apavorados diante de informações que temos recebidos dia a dia. Nós estamos apavorados. Mas seja forte, corajosa, eu te sustento, não tenha medo. Eu acalmo esse vento interior e esse vento exterior, para que diminua a sua ansiedade, a sua angústia. Hoje nós vivemos dias angustiantes. Com medo, hoje é 1º de dezembro, mas tem pessoas com medo de saber como chegarão no dia 31 de dezembro. Porque o ano passou e foi difícil. Para alguns foi fácil, para alguns foi rápido. Vocês percebem que muitas vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que vivemos? E nós reclamamos e esse vento exterior vem e bate na nossa porta. O Senhor é aquele que acalma esse vento. Nós precisamos depositar diante dos pés do Senhor. As coisas podem ter saído do nosso controle, mas não sai do controle de Deus. O Senhor está no nosso futuro. Ele sabe o que nos espera, nós não sabemos. Mas por que viver ansioso pelo dia de amanhã se o Senhor já está lá? Nós precisamos confiar. Deus é Deus de milagre, de poder, de cura. Ele é Deus do milagre. Você tem esperado o milagre? Você em casa tem esperado pelo milagre? Deus pode realizar um milagre hoje, instantaneamente. Eu acompanhei uma ovelhinha minha por um bom tempo. E ela veio um dia ela chegou na minha casa, triste, 28 anos de idade. E o médico diagnosticou e disse a ela que ela nunca poderia ser mãe. E ela estava prestes a se casar e triste, porque ela não poderia ser mãe. E ela falou, Raquel, eu já fiz todos os tratamentos, eu já fui em todos os especialistas mais renomados do país, e todos dizem a mesma coisa, você não tem condição de ser mãe. E ela falou, você pode me ajudar em oração? Ela estava conhecendo o Senhor. Eram os primeiros dias que ela estava sendo apresentada a Jesus, porque ela não conhecia, não andava com Cristo. Eu falei, você crê que a gente pode orar toda semana por você e profetizar no teu ventre? Irmãs, nós precisamos ser ousadas. Nós precisamos porque nós temos o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que muda qualquer situação, não é uma, são todas, tudo Ele pode. E nós começamos a profetizar, uma vez por semana nós nos encontrávamos, nós orávamos e eu profetizava no ventre dela, que ela seria mãe de filhos. Um dia ela chegou mais cedo. E quando eu abri a porta da minha casa, ela estava com um sorriso lindo. Eu falei, você está grávida. Ela, estou grávida. A médica não entendeu. Ela disse que o meu exame foi trocado. E é a médica que me acompanha há anos. Que aquele diagnóstico não era o meu, porque eu estou grávida. E hoje, ela tem 2 menininhas. Ela é mãe de filhos. Você percebe que o Senhor é aquele que faz diante do teu vendaval. Ela precisou caminhar com o Senhor para aprender a confiar nele, para que no percurso Deus pudesse curá-la. Para que a glória fosse dele. Para que ela entendesse de onde estava vindo, porque os médicos não entendiam.
o teu milagre está batendo na tua porta. Assim como um dia ela bateu na minha porta e estava grávida, o teu milagre pode estar chegando na tua saúde, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida profissional, com os seus filhos, com aquilo que parece que virou uma confusão, uma bagunça. Tudo está fora do lugar. Há momentos que nós vivemos assim, parece que tudo, o vento passou e tirou a casa do lugar. Mas o nosso Deus é muito organizado. E Ele vai querer que você organize tudo junto com Ele. Não é por acaso. Ele tem algo para te ensinar. Ele tem algo para me ensinar nas minhas lutas, nos meus problemas, nas minhas tristezas, nas minhas perguntas. Jó perguntou tantas coisas para o Senhor. Não perguntou? Vocês sabem. Ele perguntou tantas coisas, tantas coisas. E aí um dia ele declara que antes eu te conhecia de ouvir falar. E agora eu te conheço de contigo andar. Deus respondeu tudo que Jó queria? Não. Mas a presença do Pai foi poderosa na vida de Jó. Transformou e transforma a nossa também. Que você possa entender isso. Ele é maior que a nossa crise. Ele é maior que a sua crise. Talvez ele seja maior que a sua crise existencial. Por que eu estou aqui? Por que eu sofro tanto estando aqui? Por que Deus me deixa nesse sofrimento? Por que Deus me machuca dessa maneira? Muitas vezes nós entregamos para Deus todas as responsabilidades de coisas que nós caminhamos e optamos e decidimos, e quando não dá certo, a responsabilidade tem que ser de alguém. E às vezes eu dou essa responsabilidade para Deus. Quando eu tenho as minhas opções, nós precisamos entender que eu optei e não deu certo, irmãs. Nós não somos perfeitas. Deus é perfeito. Mas eu conserto com Ele, eu acerto com Ele. E isso faz diferença. Então Ele é maior que a minha crise, que a minha enfermidade, que os meus problemas, que outras coisas que têm nos atormentado. Você sabe que essa palavra atormentar vem de atormentador. Quem nos atormenta é o inimigo. Ele é o atormentador. E ele fica te atormentando com os pensamentos maus sobre você e sobre aquilo que você está vivendo. Cuidado com esses pensamentos. Você precisa aprender a gerenciar as suas emoções. Hoje se fala tanto em ter inteligência emocional. A inteligência emocional é isso, é quando eu aprendo a administrar as minhas emoções. Será que a gente tem conseguido? Será que eu estou pensando sobre os meus pensamentos? Eu reflito por que eu penso assim? Quando eu começo a ter um diálogo interno, a minha vida começa a mudar nos pensamentos e daquilo que eu debato com o próprio Criador. Naquele diálogo que eu tenho não só comigo mesma, mas eu tenho com Deus. Então Ele é aquele que traz saídas, Ele deve ser o nosso ponto, o nosso referencial para aquilo que precisamos. A grande especialidade de Jesus é acalmar os ventos contrários. É a grande especialidade. Ele acalma tudo, assim como Ele acalmou o vento, acalmou o mar. E disse para os discípulos, coragem, sou eu, não tenham medo. Hoje a gente vive um mundo de medo, de insegurança, de todas as maneiras. De todas as maneiras. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, não, eu não vou na igreja nesse horário porque vai chover muito. E aí dá enchente, a árvore cai. Eu escutei no noticiário que destruiu Santo André, que destruiu São Paulo, que nós ficamos sem energia. Olha onde o medo vai, que paralisa, eu não saio de casa. A Bíblia fala o quê? Não, que Jesus disse, não tenha medo. Existe todo o tamanho de medo. Cuidado com o medo que te aprisiona, que te paralisa. Esse você precisa entregar nas mãos do Senhor. Nós precisamos, então, permitir que Jesus entre em cena naquilo que nos desespera. Então, qual tem sido a sua expectativa diante dos ventos contrários? O que tem te paralisado? O que tem soprado na sua vida? Eu quero que você comece a pensar agora.
Você tem profetizado diante dos ventos contrários? Você tem sido uma mulher guerreira, forte e corajosa? E tem dito, isso não vai invadir a minha vida, a minha casa, os meus pensamentos. Isso não vai me destruir. Esse problema não vai acabar comigo. Eu entrego esse problema no altar do Senhor e Ele vai conduzir todas as coisas. Ele fará por mim. Profetize. Você tem orado. Ore guerreando. Tenha fé. Eu quero te convidar a orar agora. Abaixe tua cabeça. Feche os teus olhos. Você em casa, entrega agora o teu pensamento ao Senhor. Fale com Ele nesse momento. Coloca para Deus agora qual tem sido, dê nome para o teu vento contrário. Dê nome para o teu vento. Para que o Senhor possa acalmar a tempestade, para que Ele possa acalmar tudo que tem se levantado, tudo aquilo que está trazendo tribulação, aquilo que está contagiando o teu coração, aquilo que tem abalado a tua mente, as tuas emoções, os teus sentimentos. Não pule do barco, Jesus está no barco com você. O vento pode ser forte, mas o Senhor vai dar uma ordem, acalmando tudo aquilo que for necessário. Deixe Deus falar com você. Entregue tudo a Ele nessa hora. Entregue toda a sua crise, a sua dor, a sua dificuldade com seu filho, o seu diagnóstico difícil, a sua preocupação, o seu problema familiar, financeiro, conjugal, a sua vida espiritual. Quando nós estamos com o Senhor espiritualmente fortes, nós vencemos todas as batalhas, nada vai prevalecer. Entregue agora para o Senhor o teu coração. Ore ao Senhor nesse momento. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé e vamos agora, cada uma hora, clama ao Senhor, levanta a sua voz. Nós vamos orar juntas, ninguém estará escutando a tua oração, somente o Senhor. Ore em voz alta agora, nós vamos orar para que o Senhor possa fazer. Pai, no nome de Jesus, nós aqui, eu com as minhas irmãs, estamos diante do Senhor para que o Senhor possa acalmar os ventos contrários, acalmar o nosso coração, a nossa mente, Senhor, o nosso espírito, que o Senhor possa trazer saída, que o Senhor possa trazer calmaria, tempo de paz, traz solução para aquilo que nós não encontramos, realiza o teu milagre, Senhor. O Senhor sabe qual é o vento que se levanta contra nós. Coloque, irmão, o nome do teu vento agora diante do Senhor, o nome do teu problema agora diante do Senhor, declare a Ele, porque o Senhor é Deus forte e poderoso, e nós cremos nas tuas providências, Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus que age em nosso favor, o Senhor é Deus que faz acontecer, por isso nós profetizamos bênçãos, saídas, alegrias, vitórias, mudança de estado. Senhor, nós profetizamos aqui a tua presença e o teu melhor, que a unção do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas nesse momento, sobre a vida das minhas irmãs aqui, Senhor, sobre tudo que elas precisam e que nós precisamos em todas as áreas da vida. Nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor. Confiamos em Ti e nenhum tormento do inimigo vai nos abalar, porque nós somos mulheres que estamos de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Nos ensina a depender de Ti a todo momento. Nós declaramos a vitória e que a nossa tempestade já está acalmada, que o Senhor já deu ordem para o vento e para o mar, e nós podemos descansar o nosso coração. Obrigado pela tua presença e por aquilo que tu és. No nome de Jesus. Amém. Amém. Prestem atenção nesse louvor que será cantado agora. Coloque o teu coração à disposição de um Deus que faz e que muda todo o estado de vida. Amém. Deus abençoe vocês.